Eita, graças a Deus, que maravilha, que Deus abençoe grandiosamente, poderosamente a vida do Senhor, a vida da senhora, que Deus venha tocar de uma forma especial, que você, meu amado, que está aí do outro lado, você que nos assiste agora através dessa live, viemos aqui trazer uma palavra de Deus, uma palavra de fé ao seu coração. E é muito importante, meu amado, que nós venhamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, a Bíblia diz que ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi dito pelos fariseus, pelos saduceus, pelos hipócritas, e disseram que tínhamos que amar o nosso próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não foi dito pelo nosso Senhor, não foi o nosso Deus que deixou esse esclarecimento. Aqui foi o esclarecimento dos escribas, dos fariseus, que não queria que a lei, que a palavra de Deus, ela viesse se cumprir da maneira que o Senhor deixou escrito. Então eles vieram tentar inverter aquilo que o Senhor deixou escrito, deixou claro. Então os escribas e fariseus é que disseram: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Então você vê que se nós não tomarmos cuidado, podemos acabar achando que o que está escrito aqui foi o Senhor que havia falado. Não, existia a parte que vinha de Deus, como existia a parte que vinha dos fariseus, né? Dos fariseus, dos hipócritas, dos incrédulos, das leis, né, do homem. E essa parte, como diz aqui a Bíblia, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi dito pelos fariseus, eles que disseram isso, que a pessoa tinha que amar o próximo, mas também odiar o inimigo. Mas o nosso Deus, Ele quebrou essa lei. Essa lei foi quebrada. Essa lei não podia mais ser revigorada, ser um exemplo, vista, porque o Senhor quebrou a lei dos fariseus, dos saduceus. Então Ele disse: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, com letra maiúscula, olha aí, ó. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então você vê que aqui já foi dita pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, Jesus Cristo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui com letra maiúscula, no capítulo de Mateus, capítulo 5, no verso 43, os fariseus, os hipócritas, eles falavam que era para amarás o próximo, mas odiarás o inimigo.
Porém o Senhor disse: eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você que tem sido perseguido, você que tem sido caluniado, você que tem sido rejeitado, você que sente que existe alguém que se levantou contra você, criando situação contra a sua vida, é o segredo: orar pelos inimigos, e também amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Orar por aquele que tem te perseguido, por aquele que tem te caluniado, porque quem vai fazer a justiça não é o senhor, não é a senhora, não é o ser humano. Se tiver algum tipo de justiça para ser feita, é Deus que fará a justiça da maneira que provém Ele fazer, que da maneira que Deus Ele queira fazer. Quem é o senhor, quem é a senhora, quem sou eu para querer fazer a justiça com as mãos? E os escribas e os fariseus queriam apenas colocar a lei do quê? Do amar, ser amado, odiar, será odiado. Essa é a lei do homem, a lei do ser humano. Amar o próximo e odiar o inimigo, essa é a lei dos escribas, dos fariseus. Mas o Senhor disse: não, eu não disse isso. Eu, porém, vos digo, aqui já é o Senhor com letra maiúscula, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Deus, Ele quebrou a lei dos escribas, dos fariseus, mediante eles ter falado que era para amar o próximo e odiar o inimigo. O Senhor quebrou a lei deles, a maneira que eles queriam julgar, a maneira que eles queriam, justificar. E o Senhor: não, eu porém vos digo que é para orar pelos inimigos, amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Então Ele disse: amar os inimigos e orar pelo que vos persegue. É algo muito difícil, é algo que dói, na pele, na carne, é algo que fere, é algo que machuca, porque a pessoa está agindo como sua inimiga, a pessoa está te perseguindo, está te caluniando, está se levantando contra você, e você tem que amar e ainda orar por ela que está te perseguindo. Mas é o que Deus, Ele requer de cada um de nós, é o que Deus se agrada, é que nós não venhamos criar ódio, criar mágoa no nosso coração. Você já imaginou se todo ser humano começasse a odiar um ou outro? Todo ser humano viesse criar a inimizade? Não. Então, para quebrar a inimizade, para quebrar o ódio, o Senhor disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então você veja que a lei do nosso Deus é diferente. Por isso que tem uma parte na Bíblia que o Senhor diz: eu não vim para julgar ao mundo, eu vim para salvar. Eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar. E Ele também disse: não julgue para que não seja julgados, porque o critério que você julga, você será julgado. O critério que você mede, você será medido. A maneira que você ama, o amor vai estar sobre você. A maneira que você odiar, você vai ter o ódio no seu coração. Então, para que esse ódio não viesse estar no ser humano, o Senhor quebrou a lei dos escribas e dos fariseus. Porque a lei dos escribas, dos fariseus, a lei do homem, era amar o inimigo, era para amar o próximo e odiar os inimigos. E o Senhor quebrou
Ele disse: eu porém, olha mais uma vez, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós torneis filho do vosso Pai Celeste. Olha aí, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Ele diz: só pode se tornar filho de Deus aquele que ama o inimigo e ora pelaquele que vos persegue, para que os tornemos filho do Pai Celeste. Então, para você se tornar um filho de Deus, você tem que fazer se cumprir a lei de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus. O mandamento do Senhor tem que se cumprir. E o mandamento de Deus não é odiar, não é caluniar, não é julgar. A lei de Deus é você amar o próximo e orar pelaquele que vos persegue e amar até os inimigos. Essa é a lei do nosso Deus. É uma lei que machuca, é uma lei que dói, é uma lei que você sente na carne, na pele. Quantas vezes alguém te caluneia, quantas vezes que alguém se levanta contra o senhor, contra a senhora, meu amado, e a vontade naquela hora que a pessoa se levantou contra você, que a pessoa te caluniou sem motivo, a pessoa te defamou, a pessoa se levantou contra você, criou situação para te prejudicar. Qual é a vontade naquela hora do ser humano? É fazer alguma coisa contra aquela pessoa, criar alguma coisa também contra ela, fazer algo para prejudicá-la. Mas a pessoa que se tornou ou se torna e quer se tornar filho do Deus, a amar o inimigo e orar pelo que vos persegue. É muito diferente a maneira que o nosso Deus, Ele vem nos trazendo o esclarecimento do que a maneira que você aprendeu com alguém. Eu me lembro há anos atrás que a gente ainda frequentava ali a escola, muito jovem, muito garoto. Aí se você acontecesse alguma coisa e alguém te batia, o pai falava assim: olha, não vem para casa que você apanhou não. Se alguém te bater, você tem que bater também. Se alguém chutou você, chuta também. Se alguém agiu com você assim, age também. Se alguém lhe fez o mal, faça também. Então ali, o próprio pai e a mãe às vezes fazia criar ódio, criar ira sobre as crianças, porque não queria que nós voltássemos para casa chorando porque apanhou, porque alguém bateu na gente. Então ele falava: se alguém te bater, você bate também. Se te der um tapa, você também vai lá e dá outro tapa. Mas quando a pessoa quer se tornar um filho de Deus, é diferente. Mas hoje em dia, infelizmente, existem pessoas que ela até quer se tornar filho do Deus Altíssimo, mas não consegue fazer se cumprir a palavra de Deus. Por quê? Porque ela se levanta contra os outros, ela tem ódio dos outros, ela quer prejudicar os outros, ela quer puxar o tapete dos outros, ela quer criar situação contra o próximo. Infelizmente, pessoas que dizem que confessa a mesma fé, a mesma crença, está tentando criar a situação para prejudicar a mesma pessoa que vive na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma crença, servindo o mesmo Deus. E isso aí para mim é um absurdo. Isso para mim é a pessoa que não tem Deus. Ela até pensa que tem, ela até acha que tem, mas ela não tem Deus coisa nenhuma. A pessoa que tem Deus, ela tem um coração puro. A pessoa que tem Deus, ela não maquina maldade contra o próximo,
cria situação contra o próximo. Olha, você vai se prejudicar, olha, você vai isso, você vai aquilo. E às vezes você está agindo da maneira que tem que se agir, está fazendo algo da maneira certa. Isso aí que é importante. Você está vivendo diante de Deus com a consciência boa, com a consciência tranquila. Isso aí que é prazeroso. Então, meu amado, não deixa se levar pelos escribas, pelos fariseus, não. Porque até hoje existe escribas e fariseus, e posso falar, até dentro da igreja, até dentro da casa de Deus ainda existe muitos escribas fariseus, que não ama nem o próximo e nem ora pelos inimigos, pelo contrário. Isso aí tem que cair mesmo, isso aí tem que largar mesmo, isso aí tem que se prejudicar mesmo. Esse aí é bem feito para ele, bem feito para ela. Tá cheio de escriba e fariseu, desejando o quê? Desejando bem feito, desejando o mal dos outros. Então você vê que existe escriba e fariseu no meio de nós. Fulano está criando algo para te prejudicar, fulano está criando algo para ver o seu mal, fulano disso, vai fazer de tudo, para te atrapalhar. Então você vê que quando chega a pessoa dessa forma, dessa maneira, para mim ela é um escriba, ela é um fariseu, está se passando por um filho de Deus e não é. A pessoa que se tornou filho de Deus, ela nunca vai querer prejudicar ninguém, ela nunca vai querer ver o mal de ninguém. Pelo contrário, ela vai amar o próximo e vai orar pelos que lhe perseguem, pelos inimigos. Ela vai fazer se cumprir a palavra, vai fazer se cumprir o mandamento de Deus na vida dela. Pois ele diz: você quer se tornar o filho do Deus Altíssimo? Ele disse: para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, vir chuva sobre o justo e injusto. Olha aí, olha o que Deus faz. A Bíblia fala que Deus ele faz vir o sol para os bons e para os ruins. Ele faz vir a chuva para o justo e para os injustos. Olha a diferença desse escriba aí, desse fariseu, que às vezes vive no nosso meio, desejando destruir alguém, prejudicar alguém, ver o mal de alguém. Esses aí são os escribas, rapaz. Esses aí são os fariseus. Quer criar meio, quer arrumar situação ou situações para ver a pessoa prejudicada, querendo passar acima de todo mundo para se beneficiar, quer trapacear, quer enganar, quer mentir. O pior de tudo, que a pessoa sabe que o diabo é o pai da mentira e ela ainda vive mentindo. Rapaz, se tem uma coisa que me deixa revoltado, é saber que a pessoa que serve a Deus tem coragem de mentir e viver na mentira. Ô escriba fariseu, existe muitos escribas e fariseus que não vive aquilo que prega, não vive aquilo que fala. É verdade, prefere mentir, agir errado. Por esse motivo, meu amado, que às vezes você tem que olhar somente para Deus, porque se você olhar, você vai se deparar com os escribas, com os fariseus, com os mentirosos, com os falsos, com o enganador. Infelizmente, a melhor coisa que existe para a pessoa que quer servir a Deus e quer que a palavra de Deus venha se cumprir na vida dela, é ela ser sincera. Se ela errar, ela falar: eu errei. Se ela tomar certa decisão, ela falar: eu tomei.
Que eu me lembro que uma certa vez, um homem de Deus me ligou e disse assim para mim, ó, se você falar, ó, se você fez isso, você vai se prejudicar. Se você tomou essa atitude, você vai se dar mal. Eu falei para ele assim, eu tomei a atitude certa, correta, e tomaria essa atitude todas as vezes que for preciso, mas eu não vou mentir, tomei a atitude que tem que tomar. Ah, mas só que fulano vai fazer isso e aquilo contigo, o problema é dele, não sirvo a ele, eu sirvo a Deus. Aí essa pessoa ficou mais revoltada ainda. Por quê? Porque acha que eu não ia falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Eu aprendi assim, eu aprendi a falar a verdade, ainda que eu pague um preço, ainda que eu seja punido. Então os escribas e fariseus falavam só mentira, eles queriam inverter a palavra de Deus, eles queriam contradizer o que o Senhor deixou escrito. O Senhor deixou escrito que era para o quê? Amar o inimigo e orar por quem persegue. Aos escribas e fariseus dizendo assim, ó, não é desse jeito não, tem que amar, amar o próximo e odiar o inimigo. Olha lá, amarás o teu próximo e odiarás o inimigo. Quer dizer, os escribas e fariseus, eles queriam viver contradizendo a palavra, contradizendo o mandamento do Senhor. Mas a pessoa que serve a Deus, ela não vai contradizer a palavra, ela não vai inventar moda, ela vai falar o que está escrito, vai viver o que está escrito. Se o Senhor disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, então tem que orar pelo inimigo, amar o inimigo e orar pelos que vos perseguem. Não é viver com ele, não é fazer a vontade deles não, mas é amá-lo. Porque se você começar a odiar os inimigos, então ninguém mais vai orar por ninguém. Porque o que mais o ser humano tem sobre a face da terra é inimigos, pessoas que querem o mal dela. Imagina, aí os escribas fariseus querem mudar, quer inverter, quer contradizer o mandamento. Aí ele diz assim, ó, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Olha aí, que recompensa a pessoa tem de Deus se ela amar quem ama ela? Rapaz, é muito fácil, né? Esse mandamento aí é o mais fácil que existe. Esse mandamento é o mais fácil. Se ela amar quem lhe ama, o que ela fez a mais? Nada. Você quer agradar a Deus? Você quer fazer mais a vontade de Deus? Ama, até quem lhe odeia. Ora pela quem te persegue. Ama o seu inimigo. É bíblico. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então é importante nós tomarmos essas decisões, essa atitude, que essa é a que agrada a Deus. Então ele falou, qual recompensa o senhor vai ter, qual recompensa a senhora vai ter, o membro vai ter, o obreiro vai ter, a pessoa de Deus vai ter recompensa. De que maneira? Se ela amar somente quem ama ela, se ela gostar só de quem gosta dela, não. Você tem que amar os vossos inimigos e orar pelo que vos persegue. Está escrito, é mandamento, é lei de Deus. Não adianta querer mudar essa lei. E diz mais, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazei os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Olha aí, olha aí, o que a pessoa faz a mais se ela saudar apenas os irmãos? Tem uns que falam, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, irmão, Deus é contigo, irmão, Deus é contigo, irmã.
que você está fazendo a mais? A Bíblia fala que não podemos saudar apenas os irmãos. Olha, eu louvo a Deus porque eu tenho um vizinho meu, que não é irmão meu em Cristo, no sentido, ele não confessa a mesma fé, não vive no mesmo espírito, mas quando eu saio de manhã de casa, que eu encontro o meu vizinho no portão, ele está ali saindo também, sabe o que eu falo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é respeito, isso é consideração. Aí a pessoa diz que é irmã, aí ela fala a paz irmão, a paz irmã, aí quando vê outra pessoa, ela fala assim: com esse daí eu nem falo, com esse daí eu não dou nem bom dia, esse daí não dou nem boa tarde. Que irmão falso é você? Você é irmão em Cristo, você é a pessoa de Deus. Com essa atitude nunca vai ser. Está escrito: saudar apenas os que vos saudam. O que mais você está fazendo se saudar somente quem vos saudam? Não, a Bíblia fala que nós temos que saudar a todos, sentido do respeito, no sentido da sua atitude de agradar. É verdade. Como é que eu vou sair, vou encontrar uma pessoa, por ela não ser da mesma fé, por ela não viver na mesma igreja que eu, aí eu não posso saudar ela, né? Não posso dar bom dia para ela, boa tarde para ela. A Bíblia fala: o que adianta saudar apenas os irmãos? O que mais você está fazendo? Você sauda apenas os irmãos, você só dá bom dia, boa tarde para quem é da mesma fé, para quem vive no mesmo espírito. Então como que você pode ganhar alguém para Jesus, converter alguém, se você não o respeita, se você não chega até essa pessoa para falar do amor de Deus? Eu falo do amor de Deus para quem é católico, para quem é espírita, para quem é macumbeiro, para quem é ateu. Falo do amor de Deus para todos. Se eu passar perto de qualquer um deles, bom dia, boa tarde, pronto. Se você quer agradar a Deus, não adianta querer somente dar o bom dia ou a paz do Senhor para quem te dá a paz do Senhor, não. Aí diz mais: se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Eita Deus! Tornai-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então a Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Então, meu amado, o Senhor que faz o sol vir para o justo é o mesmo Senhor que faz o sol vir para o injusto. O mesmo Senhor que faz vir a chuva para uns é o mesmo Deus que faz vir a chuva para todos. Imagina se a chuva caísse somente para quem é bonzinho, para quem fizesse tudo certo, o mundo ia acabar, ia haver uma revolta na terra. Mas o nosso Deus é sábio, até porque Ele não veio para os santos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os santos, mas sim para os pecadores. É isso, meu amor. Deus, Ele não veio para aqueles que falam: eu sou santo, eu sou santinho, só se for do pau oco. Ele veio para os pecadores. Então é importante você fazer a lei de Deus, o mandamento dele se cumprir. Ora pelos seus inimigos, ama os seus inimigos e ora porque vos perseguem. Não vai fazer igual os escribas e os fariseus, não. Ele queria só amar quem amava eles. Eles queriam amar o próximo e odiar os inimigos. Isso aí é a lei dos escribas, dos fariseus. E assim existe muitos por aí, cheio de escriba e fariseu. Mas é importante você colocar em prática
o mandamento, a lei, a palavra de Deus na sua vida, para que você se torne um filho de Deus. Ei, ama o seu inimigo e ora pelos que vos perseguem, e aí você será chamado filho do Deus Altíssimo. Eita, Deus poderoso! Eu sei que muitos gostam de ouvir isso, mas sei que muitos também odeiam, não gostam. Mas eu vou fazer o quê? Eu estou pregando o que está escrito, é a palavra. Cabe a gente o quê? Ei, colocar em prática e viver o que é certo. Se a pessoa gostar, amém. Se não gostar também, amém. Mas pelo menos você tem que viver o que está escrito. Amém? Então não fica saudando somente os irmãos, não. Sai de casa, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. Aí passa a pessoa que não é evangélica, vai capeta, vai Satanás. Não, você tem que falar para ela, vai, bom dia, Deus te abençoe. Boa tarde, Deus te abençoe. Você tem que saber lidar, respeitar as pessoas. E quando a gente não era evangélico, a gente ia gostar que alguém falasse para a gente, vai Satanás, vai o filho do cão. A gente não ia gostar. Então a gente se tornou evangélico, mas temos que ter sabedoria. É verdade, temos que ter sabedoria, porque aí você vai orar para aquela pessoa e amanhã ela vai estar na mesma fé, amanhã ela vai confessar o mesmo Senhor, o mesmo Deus, vai professar a fé, e assim sucessivamente. Então fica aí o recado de Deus através dessa palavra: nada de amar o próximo e odiar o inimigo, não. Nada de querer, ei, amar quem te ama, não. E odiar quem te odeia, não. É amar o próximo e orar por quem te persegue e orar pelos seus inimigos. Amém? Que Deus abençoe aí a todos. Vamos ficando por aqui com a nossa transmissão dessa live. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Um abraço para a dona Cirlei Torres. Deus abençoe, dona Cirlei. Boa noite, forte abraço aí para a senhora, para a família. Neymar Torres Borges, Neymar, um abraço, meu querido, beijo no coração. Deus abençoe aí o Neymar, lá de Rio Grande do Sul, está nos acompanhando aqui através dessa live. Eita, longe, né, Neymar? Rio Grande do Sul, um abraço, Rio Grande do Sul. Neymar está nos acompanhando. Maísa Moura da Silva, Santiago. Um abraço aí, Maísa, Deus abençoe, boa noite também. Quem mais está nos acompanhando aqui, acompanha a palavra? Dona Deinha, lá de Itabuna, um abraço, dona Deinha, Deus te abençoe. Márcia, né, Helena, um abraço, Márcia, Helena, tudo de bom, que Deus abençoe, Márcia, em nome de Jesus. Maria Udina, um abraço, dona Maria Udina, Deus abençoe. Ela colocou aqui, dizer a verdade é o certo, olha lá, mas o povo se, olha lá, machuca e se olha lá, e se fere, se escandaliza e se afasta, tá vendo? É isso aí. Mas vamos lá, tem que viver a verdade e é o certo. Que maravilha, dona Maria. José Almeida, um abraço, José Almeida, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, forte abraço, graças a Deus, que maravilha. Deus abençoe dona Deinha lá de Itabuna, Deus abençoe dona Lucimar, né? Dona Lucimar também já está aqui acompanhando, forte abraço, dona Deinha. Elaine Silva, um abraço, dona Elaine, meus pesos aí, né, pela sua mãe, pela família. A Elaine também, minha prima, está aqui acompanhando, né? A dona Elaine lá de Mato Grosso do Sul, né, que teve a perda da mãe, ela mandou uma mensagem para nós também. E a dona Elaine Silva, né, tá aqui, ó, um abraço, né, bispo, a Elaine lá de Juiz de Fora. Elaine de Juiz de Fora, minha prima, né? Deus abençoe, prima, forte abraço aí, que Deus abençoe você, toda a família, tá bom? Em nome de Jesus, Elaine, fica com Deus. Dona Elisandra, também um abraço, dona Elisandra, Deus abençoe a senhora. Nalva Silva, nossa obreira aqui de Irecê, tá bom? Um abraço também.
E assim um abraço para todos que estão nos acompanhando através dessa live. Vamos ficando por aqui com a nossa transmissão. Eu determino uma bênção na sua vida, eu determino um milagre na sua vida. Receba aí a sua vitória, receba a bênção de Deus na sua vida. Seja abençoado, seja liberto, seja curado, seja transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Forte abraço para todos que nos acompanhou. Quero lembrar que amanhã às 18 horas estaremos pelo nosso canal do YouTube, Bispo Edson, Momento de Reflexão. Se inscreva lá no nosso canal e acompanhe a mensagem, acompanhe a oração amanhã das 18 horas, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, fique na paz e até amanhã lá no nosso canal do YouTube, Bispo Edson, Momento de Reflexão. Boa noite a todos, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Até lá.